Sejam bem-vindos ao canal Andar no Espírito. Estamos aqui com mais um vídeo e mais um tema. O tema de hoje é o que acontece quando Jesus abre os seus olhos. Se você não sabe, vem comigo, que hoje você vai descobrir. Pois bem, pessoal, estamos aqui com esse tema maravilhoso, o que acontece quando Jesus abre os seus olhos. E para nós respondermos essa pergunta, eu vou usar um texto base que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 ao 52. Acompanhe comigo o texto. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, eu quero ver. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Pois bem, esse é o texto de Marcos, o famoso texto do cego de Jericó. Então, na jornada, ou melhor, na última etapa da jornada, antes de Jesus chegar a Jerusalém para sua morte sacrificial, ele passa por onde? Ele passa por Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, cerca de 9.000 anos antes de Cristo. E ali estava quem? Ali havia um cego, à beira do caminho. Como era o seu nome? Seu nome era Bartimeu, filho de Timeu, porquanto esse era o significado do seu nome. Além de Bartimeu ser cego, também nos é dito que ele estava mendigando, pois uma deficiência desse porte deixava uma pessoa incapacitada para trabalhar, o que a forçava a mendigar e a depender da generosidade das outras pessoas. Mas o texto nos diz que Bartimeu ouviu que Jesus estava passando. E a fé vem por onde? Segundo Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus e quem é o verbo encarnado? É o próprio Cristo. Bartimeu ouve falar de Jesus e algo sobrenatural, uma fé, uma esperança brota dentro do seu ser. Então, Bartimeu, cheio de fé, ele começa a clamar. Como ele clama? Ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É digno de nota que o mendigo não cobra, ele não exige nada. Ele não diz: o senhor é obrigado a me curar. Não. Ele clama por misericórdia, pois ele reconhece a condição miserável no qual ele se encontrava. Essa expressão, filho de Davi, ela é um título messiânico que indica que o Messias viria da descendência de Davi. O Messias viria da linhagem de Davi. Agora chama a atenção que o cego Bartimeu, pela fé, consegue ver o que a multidão não vê. E o que Bartimeu consegue ver? Que Jesus é o Messias. Que Jesus é o Cristo. Isso demonstra que Bartimeu creu que Jesus é o Messias sem ter visto nenhum milagre. Ele creu que Jesus é o Cristo antes mesmo de vê-lo fisicamente. Antes de vê-lo fisicamente, ele já estava o vendo espiritualmente. No entanto, as barreiras começam a surgir. Enquanto o mendigo clama por misericórdia, a multidão não parece ter nem um pouco de misericórdia dele, pois muitos começam a repreendê-lo, dizendo para que ele se calasse. Cala a boca, Bartimeu! Não incomode o mestre. Contudo, Bartimeu não desiste do que ele estava buscando. Por isso ele passou a clamar ainda mais alto, de forma mais intensa. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Afinal de contas, quem viu o filho de Davi pelos olhos da fé não consegue ficar em silêncio. Ele tem que clamar, ele tem que falar. É por isso que as Escrituras dizem algo muito importante. Em 2 Coríntios 4,13, a Escritura diz: Cri, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos.
Se você crê que Jesus é o Messias, você fala, você clama. Se você não crê, você não fala, você não clama. Pois bem, depois do intenso clamor de Bartimeu, o surpreendente acontece. O que acontece? Jesus simplesmente para. A fé desse mendigo para Jesus. Em seguida, o Senhor manda chamá-lo. E aqueles que o chamam dizem o seguinte para ele. Eles dizem, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus está te chamando. O Senhor está te chamando. Anime-se, encoraje-se. Em resposta ao chamado de Jesus, Bartimeu lança de si a sua capa. Ele lança a sua capa ao lado, e a capa era um elemento muito importante na época, pois a capa era uma espécie de agasalho que protegia as pessoas do frio. Só que até mesmo a capa, que era um elemento muito útil, acaba se tornando um obstáculo para Bartimeu, no qual ele deve se livrar, para ir ao encontro de Jesus, o Messias, o Cristo. Agora chama atenção o que Bartimeu faz para chegar até Jesus, porque o texto diz que ele dá um salto. Ele dá um salto de entusiasmado para ir ao encontro do Senhor. Nós precisamos dar um salto. Nós precisamos pular muita coisa para chegarmos até aquele no qual nós devemos chegar. Quando Jesus nos chama, nós também precisamos dar um salto em direção a Ele. Enfim, a fé de Bartimeu o coloca bem diante de Jesus, do qual lhe faz uma pergunta muito instigante. Eu sou apaixonado pelas perguntas de Jesus, pois ele pergunta para Bartimeu, o que queres que eu te faça? O que você quer que eu faça por você, Bartimeu? E se Jesus te fizesse essa pergunta hoje, qual seria a sua resposta? Bartimeu podia pedir uma ajuda, um auxílio, ou até mesmo uma esmola. Afinal de contas, ele era um mendigo. Porém, ele estava diante do Messias. Ele estava diante do Cristo. Por isso ele pede o que mais desejava. Bartimeu pede que eu torne a ver, que eu torne a enxergar. Esse pedido pode indicar que outrora Bartimeu enxergava, mas em algum ponto da sua vida ele ficou cego. Mas agora Bartimeu quer enxergar novamente. Ele quer ver. A resposta de Cristo é simplesmente marcante, pois ele declara, vai, a tua fé te salvou. E a palavra grega aqui é sozo, que pode ser traduzida como salvou ou curou. E é bem provável que aqui estejam em pauta as duas coisas, pois Jesus estava o curando fisicamente, mas também espiritualmente, lhe trazendo a salvação. É digno de nota a última expressão desse texto, onde nos é dito, e imediatamente viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. Veja bem, pelo caminho. Lembra onde Bartimeu estava no início do relato? Bartimeu estava à beira do caminho. Ele estava à margem da sociedade. Mas agora Jesus o coloca no caminho. O ex-cego, o ex-mendigo, passa a seguir o Cristo, o Salvador, o Messias. Portanto, respondendo à pergunta tema do vídeo, o que acontece quando Jesus abre os seus olhos? A resposta é, você passa a segui-lo. Quando Jesus abre os seus olhos, você entende que não há outro caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porquanto seguir Jesus é o melhor e maior estilo de vida que alguém pode adotar. E você? Já é um seguidor de Jesus? Caso ainda não seja, se torne um, pois não há nada melhor e maior do que isso. Se esse vídeo abençoou você, compartilhe ele. Se inscreva no canal, ative o sininho e que Deus abençoe você e sua família.